Avisa aí todo mundo e vamos começar aqui. Essa live eu vou deixar ela salva, tá? Ela vai ficar aqui salva e ela vai... Depois o áudio dela vai pro podcast, tá? Então, vou botar meu óculos aqui, fica mais fácil. Eu consigo ver melhor. Bom, vamos começar então. De novo, boa noite para quem tá aí. Meu nome é Rafael, acredito que vocês já sabem. E eu acho que tá na hora de a gente começar a falar um pouco sobre aquilo que eu imagino ser o centro da paternidade, né? Que são alguns conceitos que eu acho que sem isso fica muito difícil da gente falar em criar um filho forte, um filho, né, maduro, um filho que saiba se virar no mundo, né? A ideia é que a gente consiga desenvolver essas pessoas que, né, que Deus confiou pra gente, e da melhor maneira possível. E tem alguns valores que a gente não tem como, na minha visão, tá? Não tem como a gente deixar de fora na hora de fazer essa jornada com eles, né? O primeiro deles, talvez o mais icônico, seja a noção de sacrifício, né? Porque no fundo, o que a gente está fazendo é o tempo todo se sacrificar de alguma forma, por mais que alguns sacrifícios sejam mais fáceis que outros, a gente está sempre se sacrificando no sentido de, cara, eu estou aqui adiando alguma gratificação, estou adiando alguma coisa que eu gostaria de estar fazendo, né? Todo mundo que tem filho pequeno, ou até um pouco mais velho, né? Até a segunda infância ali, até, sei lá, uns 10 anos, todo mundo já passou por várias situações, isso é quase que diário e rotineiro, onde você gostaria de estar fazendo uma coisa e, na verdade, você precisa fazer outra, né? Na verdade, a vida adulta é cheia dessas coisas, né? Nosso trabalho é assim, né? No fundo, a gente tem que estar trabalhando, quando, na verdade, se você fizer uma lista, né? São pouquíssimas pessoas que chegariam no ponto e falar assim, não, eu queria aqui estar trabalhando mesmo, é o que eu quero fazer. Eu conheço poucas pessoas assim, imagino que vocês conheçam também, caso você seja uma delas, parabéns, né? É uma coisa bem rara. Então, assim, o que acontece é que o sacrifício faz parte da nossa rotina, né? Da vida humana. E quando a gente fala de filho, a gente fala de criaturas que são extremamente sensíveis, né? Que dependem da gente para praticamente tudo, né? Claro que ao longo do tempo isso vai diminuindo, e é bom que a gente, primeiro, né, quando nasce, a gente tem 100% de poder em 100% de tudo que acontece ali com aquela criança. Com o tempo ela vai ganhando autonomia, a gente tem menos poder, menos influência, e portanto a necessidade do sacrifício talvez seja menor. Mas mesmo que ele vá diminuindo ao longo do tempo, ele vai chegar a zero na hora que seu filho for sair de casa, for morar sozinho, for fazer a família dele, e aí beleza, aí ele tem agora os deveres dele. Mas é uma coisa bem constante, que dura muito tempo na paternidade, né? Na maternidade também. Essa live aqui, geralmente eu falo mais para pais, né, para homens, mas essa live aqui vale muito para mães também, né? A noção do sacrifício, ele é o mesmo, né, para o pai e para a mãe. Claro que as ações de sacrifício do pai e da mãe vão ser diferentes, obviamente, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Então, vamos começar aqui, primeiro pelo conceito do sacrifício, né? O que a gente precisa entender quando a gente fala de sacrifício? A gente fala assim, eu me sacrifico pelo fulano, me sacrifico pelo meu filho, me sacrifico pela minha esposa, me sacrifico... Tá, mas o que é o sacrifício? É uma palavra que a gente às vezes usa, mas é difícil da gente parar para tentar entender o que é esse conceito. O sacrifício nada mais é do que o adiamento de uma gratificação, né? Quando você tem algumas coisas para fazer... Áustria, boa noite. Seja bem-vindo, meu querido. Quando você chega no ponto onde você precisa fazer uma coisa e você quer fazer outra, se você tem uma maturidade já desenvolvida, uma personalidade bem desenvolvida, você geralmente vai fazer aquilo que você precisa fazer. E aí você está adiando uma gratificação a partir do momento que você queria fazer outra coisa. Você não queria estar fazendo aquilo ali, mas você faz porque é o correto a ser feito. Você deixa para depois aquilo que você acha mais gostoso de fazer, aquilo que você acha mais bacana, aquilo que te dá mais prazer,
deixa mais feliz, né? Isso é o sacrifício, é você adiar a gratificação de estar fazendo algo bacana, gostoso, satisfatório, né? Já dizia o grande filósofo Chorão, né? A cada escolha uma renúncia será feita, né? Essa frase, eu não sei, o Chorão ele tinha umas frases muito maneiras, eu acho que ele lia isso de algumas coisas meio estranhas, porque ele tinha umas frases muito merda e umas frases muito boas. Eu acho que ele devia copiar isso em algum lugar, cara, porque tem umas coisas que são muito boas para vir do Chorão, sabe? Então, a cada escolha uma renúncia será feita. No final das contas, o que você vai fazer é escolher o que te dá mais prazer depois e fazer primeiro o que você tem que fazer, né? E de onde que vem essa ideia, né? Essa ideia, para quem é cristão, ela aparece primeiro no livro de Gênesis, né? Quando a Eva come o fruto, quando ela pega o fruto do conhecimento do bem e do mal, e aí tem a queda, né? Adão e Eva, eles saem do paraíso, caem na terra. Não precisa ser cristão para entender essa história, tá? Você pode, se você for ateu, agnóstico, alguma coisa, você pode pensar nisso num conto mítico, como se fosse sei lá, uma mitologia grega, alguma coisa assim. A questão da fé aqui não é o nosso ponto aqui. A questão é entender a história, entender aquilo que está sendo narrado. Tá? Quando tem a queda, a ideia de que o homem ele quis ser mais do que ele era, ele quis ser como Deus, ou seja, ele quis ter o conhecimento do bem e do mal, e Deus vê aquilo, fica puto, e aí joga eles na terra, né? Então eles saem do paraíso, onde tudo era automático, tudo era só imaginar, era só querer, era só pensar que as coisas aconteciam. Eles saem daquilo ali, e aí Deus fala para Adão o seguinte, fala, olha, maldita será a terra por sua causa, alguma coisa desse tipo. E aí, através do seu suor, do seu trabalho, você vai ter o que comer, né? Ou seja, se você não tiver, né, se você não ralar, não trabalhar, não se esforçar, não arar a terra, aguar, você não vai ter o que comer. Portanto, aí aparece a primeira vez a ideia, né, de trabalho. O que é o trabalho? Nada mais é do que um sacrifício que você faz em troca de alguma coisa, né? Você tem um objetivo de ganhar, sei lá, um salário, e aí você se sacrifica ali durante 30 dias para que no final alguém te pague isso. Ou se você é autônomo, né, se você, sei lá, um advogado, um psicólogo, alguma coisa assim, você estuda pra caramba, né, durante um tempo e depois você fornece esse serviço baseado naquilo que você aprendeu. E aí você, né, tem a recompensa que é o dinheiro da consulta, o dinheiro do caso, enfim, o dinheiro do que foi acordado ali. Então a ideia do sacrifício é muito, muito antiga, né? E se você for parar para pensar, todas as civilizações antigas já tinham essa ideia de sacrifício no centro, né, dos seus cultos, não só religiosos, mas assim, a ideia de sacrifício ela é uma coisa tão antiga quanto a própria humanidade, talvez. Né? Quem gosta de ver essas séries da Netflix, né, se você assistiu aquela série Vikings, né, eles faziam isso o tempo inteiro. E não só os Vikings, né, todas as civilizações antigas, estou pegando Vikings porque talvez seja mais famosa por causa da série. Você vai sair para uma batalha, você vai ter uma guerra importante, tem uma batalha importante, você pega lá o seu melhor bode, seu melhor boi, seu melhor galinha, seu melhor não sei o quê, e mata e oferece aos deuses, né? Fala assim, olha, eu estou aqui sacrificando aquilo que me é muito querido, que me é muito útil, muito precioso, né? E aí você tem, obviamente, você tem graus de sacrifício, né? Se você pega uma galinha doente, toda ferrada, toda fodida, é um sacrifício de merda, né? Então, o que você pode esperar disso é que Deus olha e fala, tá bom, é um trocado aqui, então toma um trocado de volta. Então, você não vai ganhar nada de importante sacrificando uma galinha doente. Ao contrário, se você sacrifica, sei lá, o seu melhor gado leiteiro, né? Não sei se tinha isso lá na Escandinávia, né? Mas imagina que sim. Você pega o seu melhor gado leiteiro, aquilo que te dá mais leite, enfim, te dá mais retorno financeiro, digamos assim, e você sacrifica aquilo, em tese, né, você está sacrificando algo muito bom, eles acreditavam, bom, então Deus está olhando e fala, cara, isso aqui é maneiro pra caramba, isso aqui é muito legal, então eu vou te dar uma bênção aqui enorme para você ganhar uma batalha enorme, e conseguir glórias e tesouro, e a puta que eu pariu. Então, a ideia do sacrifício, veja, desde sempre o sacrifício ele teve atrelado com o grau de sacrifício, com aquilo que você vai ter de retorno, né? Aquilo que você está sacrificando, com aquilo que você vai ter de retorno. Boa noite, Ian.
Começou agora, cara. Aqui no relógio tem 3 minutos e meio, mas eu comecei a falar com 4 minutos, deve ter menos de 10 minutinhos. Tá bem tranquilo, cara. Você pode ir acompanhando aí que eu tô bem no início. E vai ficar gravado também, e depois eu vou colocar esse áudio no podcast, então tá de boa, pode ficar de boa. Tem a questão do Abraão e Isaac, né? Essa parte do Velho Testamento, eu confesso que eu conheço pouco, tem algumas histórias que eu conheço. Essa, por acaso, eu conheço alguma coisa, mas como eu não sei de detalhes, eu evito de usar de exemplo, mas eu sei que essa história existe, né? O Deus pediu que o Abraão sacrificasse o próprio filho, que eu acho que ele demorou para ter, inclusive, né? Foi um filho que demorou, acho que ele era até estéril, aí o filho foi uma espécie de milagre, né? E aí depois Deus falou, não, você tem que me dar a vida desse filho, porque é a coisa mais importante, foi um filho que demorou para nascer, e aí na hora Deus falou, pegadinha do malandro, não é esse não, pode me dar aí um boi qualquer aí, um cordeiro, sei lá. E aí, nesse caso especificamente, não houve o sacrifício, que seria um sacrifício supremo, né? Aquele sacrifício que imagina, sacrificar um filho, né? É diferente de sacrificar a sua fonte de renda, no caso, né, do boi, o gado e tal. Filho é outro papo, né? Então, a ideia de que antigamente sempre existiu e sempre foi natural para todas as civilizações e que para a gente se perdeu, para a gente isso não existe mais, como senso comum, né, como um senso geral, é que se a gente quer uma coisa muito importante, a gente precisa sacrificar muito. Afinal de contas, você precisa dar aquilo que você quer em troca, né? Você não pode burlar o sistema, digamos assim. O pessoal que leu aquele livro O Segredo, né? O pessoal sabe dessas coisas aí também. Quer dizer, não precisa ser exatamente cristão, né, religioso, para tentar entender isso. O sacrifício muito grande te dá, né, uma chance maior de você ter um retorno muito grande. É basicamente isso, né? E aí você consegue ver esses exemplos de pessoas que são bem-sucedidas e todas elas você tem que se sacrificar de alguma forma importante, inclusive. Então você pega, por exemplo, grandes atletas, né? A gente gosta de usar essas frasezinhas de superação, de atleta, sempre tem, né? Isso sempre passa para mim na minha timeline. Não, porque faça não sei o que, você consegue não sei o que lá, e aí até a foto lá do cara lá. Geralmente tem muita coisa do Kobe Bryant, né, que morreu, era um cara muito focado em performance, né, ele tinha umas frases de efeito muito boas, ele tinha a Mamba Mentality, né, que é a mentalidade Mamba, que é tipo, caralho, acordar 4 da manhã e ficar jogando bola na cesta, e se ele descobrisse que o adversário dele estava acordando 3h30, ele acordava 3h30 também, então assim, é um sacrifício muito grande para ter uma glória muito grande, né. Tem uma entrevista do Muhammad Ali, que para muitos foi um dos maiores, né? Para muitos não, né? Ele foi um dos maiores, para muitos ele foi o maior. Que ele tem uma entrevista dele muito antiga, que ele fala assim, cara, qual que é a parte que você menos gosta, né? O cara, ele estava num talk show, e o entrevistador falou com ele assim, qual que é a parte mais difícil do seu treinamento? O que você acha mais difícil? Fazer, sei lá, abdominal, treinar não sei quantas horas por dia. Ele falou, cara, a parte mais difícil é estar no auge da forma como eu tô, ser jovem, ter dinheiro, ter tudo que eu quiser, ter qualquer mulher do mundo e me preparar da forma séria, porque para isso eu tenho que estar na cama todo dia, 9 horas da noite. Então você imagina o cara que tá lidando com uma situação onde ele pode ter a vida que ele quiser, ele pode ter basicamente o que ele quiser, mas que através de um sacrifica isso, pelo menos por um tempo, né? Pelo menos durante o período de treinamento, ele sacrifica aquilo para ter a melhor performance possível, né? Então, a parte mais difícil para ele era realmente sacrificar tudo, porque o treino pro atleta, o cara treina desde, sei lá, 9 anos de idade, 12 anos de idade, vai, no máximo. Então, o treino pro cara não, tomar porrada na cara é tranquilo, fazer 1000 abdominais por dia é tranquilo, correr 40 km é tranquilo. O que é mais difícil? Difícil é abrir mão de tudo que eu já conquistei para tentar conquistar um pouco mais, né? Essa é a ideia. E aí tem um caso muito curioso de uma lição do livro do Jordan Peterson. Eu estou até com ele aqui, eu estava fazendo até umas anotações, do 12 Regras para a Vida, que é o primeiro, né? Que ele lançou um segundo, que também são 12
mas aí são 12 regras também, mas é além do caos, né? Eu não estou falando desse, esse é o mais novo, é uma capa preta. Estou falando do clássicozão dele mesmo. Não foi o primeiro livro que ele lançou, que ele tem o Mapas do Significado, né? Que é um livro pesadíssimo, assim, de psicologia pesada, que ficou conhecido até, mas não tanto, ele estourou realmente para o mundo com o 12 regras. Tem uma parte que ele conta uma história que ele estava falando de sacrifício, e a incapacidade de a pessoa sacrificar uma parte pelo todo, né? Às vezes a gente tem a impressão de que a gente acha difícil sacrificar uma parte daquilo que a gente tem, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz, e a gente não consegue ver que, na verdade, a gente pode estar destruindo o nosso todo, né? Eu vou dar um exemplo claro disso aqui. Quantas pessoas você conhece que acham gostoso acordar cedo para treinar, por exemplo? Quantas pessoas vocês conhecem que fazem dieta, que tem o ímpeto de fazer dieta porque acham bom? Quase ninguém acha, mas os que fazem assim mesmo, sem gostar. Por quê? Eles têm a ideia de que se a gente sacrifica um pouco, né? Não precisa também, se você não quer ser um atleta de um Ironman, uma coisa assim, um campeão do CrossFit Games, você não precisa realmente levar uma vida militarmente organizada. Mas se você quer viver um pouco mais de tempo, é legal que você faça algum sacrifício. E aí você vai abrir mão de um pedaço, né, do seu prazer de se alimentar mal, de dormir da hora que você quiser, de aquele prazer de descansar ao invés de ir para academia. Você vai substituir isso por alguns hábitos que vão te fazer ter um retorno melhor disso daí. Qual que é o problema dessas pessoas que não fazem nada disso? É que elas não querem sacrificar aquele pedacinho ali pelo todo. Então, o Jordan Peterson conta um caso de como é fácil capturar um macaco numa selva específica lá da África, por causa disso, porque o macaco ele não abre mão do pedaço pelo todo. E aí ele ensina uma técnica para capturar esse macaco que é muito interessante. Você pega uma jarra, né, uma jarra que seja mais ou menos do tamanho do macaco, e aí você coloca lá dentro um monte de pedra para que ela fique pesada, para ele não conseguir arrastá-la. E aí você bota lá dentro algumas frutas, umas coisas que o macaco gosta de comer. E a boca do jarro ela tem que ser fininha, ao ponto que ele consiga enfiar a mão, mas que com a mão fechada ele não consiga tirar. Porque com a mão aberta é tranquilo, né? Com a mão fechada ela agarre. O que o macaco faz? Ele enfia a mão lá dentro, ele pega a fruta, o que quer que seja, e ele fecha a mão e não consegue tirar. E aí ela tem que estar pesada por causa disso, para ele não conseguir arrastar ela, né? E aí ele fica preso ali. Ele fica preso sozinho, não tem nenhuma armadilha. Ele está simplesmente preso porque ele não consegue abrir mão da fruta que ele pegou, daquilo que ele pegou, para tirar a mão. Então o caçador ele simplesmente vai andando até o macaco, pega ele e prende ele, porque o macaco é incapaz de raciocinar, no sentido de, cara, eu preciso largar essa fruta, senão eu vou morrer. Eu vou ser capturado e eu sei lá o que caralho que vai acontecer comigo. Então, assim, esse tipo de coisa... Por que eu tô falando tanto de coisas que aparentemente não tem tanto a ver com paternidade e tal? Mas, na verdade, tem tudo a ver com paternidade, né? Porque a gente começa a pensar assim, beleza, então a gente precisa fazer certos sacrifícios, a gente precisa sacrificar o todo, né? Algumas partes pelo todo, e a gente precisa ter uma certa lógica dentro desse sacrifício, afinal de contas... A gente tem pessoas dependendo da gente, né? Então, qual que seria a ideia de sacrifício supremo? A gente até chegou a pincelar isso aqui. Qual que é a ideia de sacrifício supremo? O que é o arquétipo do sacrifício humano? Vamos ver se alguém vai saber enquanto eu dou meus goles aqui. Inclusive, eu achei bem genial ter entrado na live com a música do Sacrifice, né? Não sei se alguém pegou o começo aí, mas é muito legal essa música, me lembra muito a minha infância e tem tudo a ver, né? Então, parabéns aí pra mim que pensei nisso daí de última hora. Enfim, qual que é o arquétipo do sacrifício humano? O sacrifício humano perfeito seria Jesus Cristo, né? De novo, você não precisa ser religioso para pensar nisso, para acreditar nisso, ou para concordar com isso. Você pode pensar em Jesus como um arquétipo, um homem arquetípico, um tipo de símbolo
E você não precisa nem acreditar que ele existiu. Você pode pensar como se fosse uma história qualquer e tal. Né? Tem muita gente que fala assim, não, Jesus não existiu. Umas paradas assim que eu... Mas enfim, por que ele é o arquétipo do sacrifício? Porque no final das contas, ele se doa completamente, total e completamente, não só no sentido de ser entregue para a morte, uma morte simples, uma morte fria, né? Alguém pegou e passou uma faca, né? E pronto, e aí esse cara se entregou. Não foi isso, foi um negócio realmente, um vandalismo, uma bestialidade absurda. E para que ele fez aquilo? Ele fez aquilo, ele se doou daquele jeito, para que a humanidade conseguisse evoluir, para que o ser, a existência do ser humano fosse elevada de patamar. Então, no final das contas, a gente consegue pensar na ideia de Jesus Cristo como o que seria o sacrifício supremo, né? Nem foi um sacrifício nosso, foi um sacrifício que fizeram pra gente, ao contrário de todas as divindades, né, que a gente conhecia até então, né, pagãs e tal. Geralmente a gente, né, os religiosos lá, os pagãos, ofereciam coisas para Deus. No caso, Jesus foi oferecido para a gente. Então, assim, é o sacrifício de fato vindo do céu para o nosso colo, para que a gente consiga elevar o nosso espírito de alguma forma, né? E aí o pessoal da teologia vai saber explicar isso melhor, e não é nem o objetivo aqui a gente falar tanto disso. Mas vocês entenderam a questão, né? E qual que é o oposto desse sacrifício? Qual é o oposto do arquétipo do sacrifício? Ou seja, qual é o arquétipo da vaidade, ou o arquétipo do orgulho? É o próprio Satanás, né? O Satanás, ele teve a discordância dele com Deus exatamente porque ele se recusou a servir a humanidade. Vocês lembram que Lúcifer era um anjo, e aí, na hora que Deus explicou para os anjos, eu não sei se é exatamente assim, tá? Eu estou falando aqui por alto. Deus abriu para os anjos qual seria o plano dele de fazer o homem e depois levar, né, fazer com que o homem evoluísse, se entregar enquanto homem para que a humanidade se elevasse em termos de espírito, limpasse os pecados e tal. Satanás olhou para aquilo, Lúcifer olhou para aquilo e falou: não vou servir esse pessoal aí não. Não vou servir não. Sabe por quê? Esse pessoal aí é muito merda. Olha isso aí, cara. Como é que eu, no auge da minha beleza, da minha altivez, no auge do meu eu, né? No auge do meu eu, com a vaidade toda aflorada, como é que eu vou me submeter a esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa eu não vou fazer. Não esquece, não tem como. Falar, não, então beleza, então o pau vai quebrar. E aí ele convenceu um terço dos anjos, né? Assim está escrito. Convenceu um terço dos anjos, e aí o pau quebrou e ele caiu na terra. Então sofreu lá a penalidade dele, ele perdeu lá a angelicalidade dele, digamos assim, não sei se essa palavra existe, mas vocês entenderam. E ele caiu na terra. Por quê? Porque ele se recusou a servir, ele se recusou a se submeter, a se sacrificar de alguma forma, né? Porque imagino que quando você é um anjo e um dos mais próximos de Deus, você tem tarefas mais nobres para fazer do que ficar ajudando um bando de ser humano caído, fudido, ferrado na vida, né? Então, no final das contas, ele não quis, para ele era uma tarefa muito simples, né? Uma coisa muito indigna. E aí ele se achou muito acima daquilo. E aí ele falou, não vou fazer, e aí o pau quebrou. E o que isso tem a ver com a paternidade, cara? Por que eu tô falando aqui, contando a história do sacrifício na história da humanidade, para que a gente chegue em algumas conclusões, assim? Primeiro, a gente tem aqui claramente uma dualidade, né? A gente tem aqui claramente dois caminhos que eles não tem como eles se cruzarem. Você tem o caminho, né, como pai, você tem o caminho da doação e do serviço, onde você vai se doar e você vai servir as outras pessoas. E aí não só os seus filhos, mas também a sua esposa, as pessoas que dependem de você, os seus funcionários, da sua empresa, enfim. É o serviço e a doação de corpo e alma para aquelas pessoas ali. E você tem do outro lado o caminho do egoísmo e do narcisismo, né? Onde as coisas seriam voltadas para você de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua escala
né, de utilitarismo, digamos assim. Aquilo que é mais útil para você, você faz. Aquilo que não é tão útil, foda-se, né? E aí larga para lá e tal. E aí entra filho, entra esposa, entra tudo no meio. Você tem esses dois caminhos, né, no final das contas. E qual que é o problema disso? O problema é que o caminho do egoísmo, ele é muito mais gostoso, ele é muito mais tentador, ele é muito mais tranquilo, né? E quando a gente está falando de paternidade, isso se torna também mais tentador, porque principalmente quando a criança está muito pequenininha, geralmente ela depende mais da mãe, geralmente ela precisa mais da mãe. E geralmente nós, pais, a gente está muito meio que de lado mesmo, né? É natural que isso aconteça. Cabe a nós tomar a decisão e falar assim, olha, eu posso simplesmente, né, ficar putinho, ficar ofendidinho, ficar, né, me largando, me sentindo injustiçado pela vida, afinal de contas, eu não tenho mais minha esposa, os moleques aí não tem como, né, fazer nada direito, porque são uns moleques pequenos. Então, né, os moleques não... Enfim, né, é isso. Criança é isso, né? Criança é aquele bicho que fica ali, né? E aí dá trabalho e tal. Ou a gente pode falar, cara, essas pessoas aqui, por mais que, né, objetivamente talvez a mãe seja mais importante nesses primeiros anos, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer pela mãe. Afinal de contas, o sentimento da mãe, ele é um sentimento muito mais aflorado, né? Um sentimento que é um sentimento mais sofrido mesmo. Eu vejo isso muito claramente, né? As duas vezes e tal. E tem a questão também da visão do próprio Lúcifer, da gente olhar para algumas tarefas, algumas coisas, algumas dinâmicas, algumas coisas que a gente precisa fazer dentro de casa, né, com os filhos, e olhar e falar assim, não, isso aí é muito pouco para mim. Então, assim, limpar bosta, limpar fralda, dar banho, não sei o quê, juntar brinquedo no chão, lavar louça, né? Tem certas coisas que a gente tende a achar que, sei lá, a gente trabalha muito, o cara trabalha pra caralho, trabalha, às vezes até ganha uma puta de uma grana, trabalha bastante, o dia inteiro fora, chega em casa de noite, cansado, ferrado, né, destruído, cansado de lidar com o chefe o dia inteiro, o chefe filha da puta, cliente filha da puta, os caras, né, cara, tem cliente que às vezes, tem dia que às vezes seu dia acaba cedo, assim, cara, meio-dia e meia, eu comecei a trabalhar às 9, meio-dia e meia eu já não aguento mais olhar pra cara de ninguém, eu já saturei de encheção de saco, tem dia que é assim mesmo, e aí você chega em casa, aí você tem bosta de criança, você tem criança, às vezes, o Rafa agora tá desfraldando, xixi pra todo lado, às vezes faz xixi fora do, né, tem hora que ele não avisa, tem hora que ele levanta e vai falar assim, vou fazer xixi, aí ele mesmo levanta a tampa do vaso, bota a pingola pra fora e faz xixi. Tem vezes que ele simplesmente mija no sofá e foda-se. E é isso, né, assim, aí tem que limpar xixi, tem que fazer um monte de coisa, todo dia de noite aqui, depois que dorme todo mundo, depois que a maré abaixa e todo mundo acalmou aqui, aí eu costumo dar uma rodada pela casa, eu juntar brinquedo, pegar uns negócios. Às vezes tá meia-noite, cara, a gente tô lá catando os negócios. Eu costumo deixar, né, de noite, assim, alguns brinquedos espalhados eu boto lá no alto, assim, da janela, boto lá, porque eu sei que a minha esposa vai acordar mais cedo, vai acordar com os meninos, então eles vão chegar ali, eles vão ficar encantados com ter um brinquedo lá no alto, eles vão achar que o brinquedo tá voando, sei lá. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar na questão do sacrifício, e não só porque tem que fazer, é porque quando a gente faz aquilo com um olhar de amor mesmo, a gente consegue transformar para muito melhor a vida das pessoas. E aí, mesmo sob uma visão egoísta, digamos que você escolha, né, realmente uma visão egoísta, uma visão narcisista, e que você faça as coisas só por você. Beleza, mesmo numa visão dessa, vale muito a pena você se sacrificar pelo seu filho. Afinal de contas, o seu filho ele vai ser uma espécie de reflexo daquilo que você faz. Então, eventualmente, tem um post aqui no feed falando sobre isso, que a vida é cíclica, né? As coisas são ciclos. A partir do momento que o seu filho cresce, você vai envelhecendo, eventualmente você vai precisar mais dele. Eventualmente você vai precisar
Do mesmo jeito que você limpou a bunda dele, ou não, né? Se você não limpou a bunda dele, alguém vai precisar limpar a sua bunda mais pra frente. Isso, tentar expandir esse horizonte de consciência, assim, cara, a vida não é só o hoje, o amanhã ou depois da manhã. A vida ela é muito mais do que isso. E isso eu nem tô falando da transcendência, eu nem tô falando de ir pro céu e de... Enfim, tô nem falando disso, tô falando de um final de vida que geralmente, né, a gente tem um período de vida útil aí que está cada vez sendo mais esticado, mas algumas coisas, né, algumas debilitações, algumas debilidades que são próprias do corpo humano, a gente não está conseguindo evitar ainda, né? Então, eventualmente, vai existir ali uma demência, eventualmente vai existir alguma coisa que vai te deixar de cama. Então, assim, principalmente se você é uma pessoa que não tem a ideia do sacrifício, né? Então você não aplica isso para você, ou seja, você não se cuida do jeito que precisava, e você não aplica isso para os outros. Vai chegar num ponto que você vai ficar mais doente do que precisaria estar, né? Porque você toma as decisões todas erradas, e você não vai ter ninguém para limpar sua bunda, afinal de contas você não limpou de ninguém, e quando limpou, limpou com má vontade, né? Então, mesmo sob uma visão muito egoísta da coisa, fala, cara, olha só, eu quero que o meu filho seja uma boa pessoa, única e exclusivamente para que ele cuide de mim na velhice. Essa é a minha ideia. Beleza. Então, mesmo fazendo isso da forma mais egoísta possível, é mais vantagem que você cuide do seu filho de uma forma que você dê a ele, né, dê uma doação e sirva ele de alguma forma, e que ele entenda que essa é a forma de fazer as coisas. Que ele entenda que essa é a forma de lidar com as outras pessoas. Essa é a forma de lidar com a mãe dele, essa é a forma de lidar com os avós dele, com você mesmo, com as pessoas na escola dele, na escolinha, com as pessoas, eventualmente no futuro, no trabalho dele. Então, a ideia de sacrifício ela vai permear toda a nossa vida se a gente fizer as coisas do jeito certo. E não tem fim, cara. Não tem isso, cheguei num ponto que agora tá tudo certo. Você não sabe. Você não sabe se seu filho, depois de criado, e não sei o quê, com família, depois de 30 anos, sei lá, foi assaltado, teve um acidente de carro, alguma coisa, e aí ele tá tetraplégico. E aí? Não é comigo, não. Entende? Sim. Então, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Se a gente tiver um pouquinho de imaginação, um pouquinho de noção de que a vida é um eterno sacrifício que a gente faz pelas pessoas que a gente ama, e que essa é a forma mais importante que a gente tem de transmitir amor. Essa é a forma que a gente tem de mostrar para as pessoas e falar, eu te amo tanto que eu consigo fazer isso aqui por você, e eu faço com um sorriso no rosto. Não me custa tanto. Eu faço porque realmente eu acho que é isso mesmo. Eu faço porque, primeiro, você merece, você é um ser humano, você tem toda a dignidade, e eu vou fazer isso por você, porque é meu dever, porque é assim que funcionam as coisas. Não interessa se eu gosto disso. Não interessa se eu acho isso gostoso. O que interessa é que a gente precisa bolar uma forma de a gente conseguir, né, dar esse exemplo para os nossos filhos e, de alguma forma, tentar plantar isso para o futuro. Se você for egoísta o suficiente, você pode pensar nisso primeiro. Mas, se você tem já a noção, ou o que a gente chama de sétima camada, né? Você já tem a noção do seu papel social, se você já está na sétima camada, você vai fazer isso, porque é natural para você se doar para os outros. Afinal de contas, a sua vida já é baseada numa doação natural. É a sua visão de mundo, é a sua forma de enxergar o mundo. E, portanto, isso é engraçado, né? A partir do momento que você tem isso como visão de mundo, deixa de ser um sacrifício. Deixa de ser um sacrifício, passa a ser uma coisa normal, é só um dia, é só mais um dia, certo? Bom, tinha para falar isso. Se tiver alguma dúvida, a gente bate um papo. Se não tiver nenhuma dúvida, eu boto aqui meu Elton John de novo e a gente encerra por aqui. Quem quiser deixar aí alguma coisa, estamos às ordens. Eu comecei a live falando não sei se estava todo mundo aí, comecei a live falando que hoje, assim que eu tinha marcado a live nos stories, eu passei, né, tava passeando com o Heitor, já era, sei lá, acho que 2 da tarde, um calor dos infernos, 77 graus na sombra,
e eu passo em frente a um restaurante, assim, ó, dois caras conversando e tomando umas canecas de chopp desse tamanho, assim. Cara, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, eu vou atravessar a rua, vou comprar, sei lá, 3 disso aí, vou tomar tudo num gole só. E aí eu, puta merda, acabei de marcar a live, cara, não vou tomar cerveja a tarde inteira pra fazer live, depois não vai dar legal. E que basicamente foi o sacrifício que eu fiz por vocês, né, pra fazer uma coisa legal para vocês. E eu só abri a primeira cerveja no momento que eu abri essa live aqui, porque também ninguém é de ferro, né? Tá um calor dos infernos aqui, então é isso aí. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês acharam que tem alguma coisa interessante, alguma coisa legal que dê para contribuir com alguém, manda essa live para alguém. Né? Eu sei que o formato do Instagram aqui é uma merda para ficar vendo live aqui, mas é o que a gente tem, né? Depois eu vou ver se eu coloco isso no YouTube também, e isso vai pro podcast também, então eu só não sei quando, né? Porque eu não tenho equipe, que só eu para fazer tudo, então eu não sei quando é que eu vou conseguir fazer. Mas já manda, já clica no avião aí, já manda para alguém, porque é um tipo de assunto que hoje em dia o que a gente tem é o oposto, né? A cultura que a gente tem hoje, o que a gente foi criando, sei lá, de 20 anos para cá, é o oposto. É a cultura do... Mas o que eu ganho com isso? É a cultura do... Ah, mas isso aqui é muito trabalhoso. É a cultura do... Ah, não, mas eu prefiro, sei lá, jogar videogame do que, porra, limpar a bunda de criança, é óbvio, né? Porra, que tipo de imbecil vai preferir limpar a bunda de criança do que jogar videogame? Mas no final das contas, a gente sabe do tamanho do buraco no peito das pessoas que pensam assim, né? Então, no fundo... E de novo, se você tem uma visão muito egoísta da sua própria vida, vale a pena você estabelecer o sacrifício como um modus operandi. Porque no fundo é o que vai dar sentido para a sua vida. Então, mesmo numa visão muito egoísta, é isso que você devia estar fazendo. E falta mesmo, cara, um 2x no Insta. E falta também um player que você comece a assistir a live e aí você sai, né? Porque às vezes você não consegue assistir tudo de uma vez. Você sai e volta no mesmo ponto. Não, você tem que tirar um print da tela pra você lembrar que minuto você parou. E aí depois tem que voltar. Aí um botãozinho pequenininho assim, você tem que ficar ali. E não tem como pôr na televisão também, né? Então o YouTube é mais fácil pra essas coisas. Mas, cara, é uma merda assistir live aqui. E... tomara que melhore, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que... Hoje ninguém quer se sacrificar por nada. Filhos é a grande prova. O filho é o sacrifício supremo, né? O filho é aquilo... No final das contas, o que o filho faz... Isso é uma coisa que eu dei a sorte de descobrir muito cedo. O que o filho faz é pegar um espelho e botar na sua cara, assim, ó. Fala assim, ó. Isso aqui é você. Por quê? Porque se você é um pai, né, relapso, preguiçoso, mimado, e, né, um quarta camada, quinta camada, se você tem esse tipo de comportamento, o seu filho vai sair todo errado. O seu filho vai sair todo errado. E vai ficar muito nítido. Sabe por quê? Aquele moleque que é um inferno onde ele chega, que todo mundo sai de perto quando ele chega, ele grita para todo mundo, ele é um grito pro mundo da imaturidade do pai. Ele é um megafone no tamanho da falta de doação, da falta de capacidade desse pai de ser altruísta a ponto de parar um pouco o que ele está fazendo para educar o menino. Então, o filho é o grande espelho daquilo que a gente precisa, né, melhorar. Né? Nossos filhos, em tese, eles já vêm praticamente com todos os defeitos que a gente tem de fábrica, porque eles vão presenciar aquilo, né? Então, apesar de que eu acho que essa noção é a responsável por não querer superar objetivos. Não entendi. Apesar que eu acho que essa noção é a responsável por não querer superar objetivos. A galera não tem muito objetivo, né? O objetivo é ter um gozo cada vez maior. É a gozolândia. O objetivo é esse. Eu acho que eu tô com limão aqui, né?
O objetivo é a gozolândia. É mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer. E eu lembro de um trecho da biografia do Slash. O Slash é um guitarrista icônico dos anos 80, 90, aí, do Guns N' Roses, né? Eu lembro de um trecho que me marcou muito, cara, da biografia dele. É uma biografia muito boa. É um negócio de muito pé no chão, assim, da gente tentar ter um contato com o mundo real de uma forma muito abrupta, assim. A vida do Slash apesar de toda a fama, glória, não sei o que, ele foi um cara muito atormentado por vários demônios a vida inteira. É uma forma da gente tentar enxergar esses caras de alguma forma e tentar se identificar também, né? Tem uma passagem ali que ele fala sobre a heroína. Que ele teve na heroína algumas experiências, né? Ele chegou a ter overdose e tal. Mas ele lembra claramente da primeira vez que ele usou heroína, porque foi a melhor onda que ele teve na vida dele. Na vida. Foi dizer que foi a coisa mais perfeita que ele já sentiu na vida até aquele momento. E que depois, só que tem um problema. É um prazer muito grande e, ao mesmo tempo, ela vicia muito. Porque tem toda uma questão de neurotransmissores, ativa muito bem os neurotransmissores, o corpo fica pedindo mais, enfim. Só que por ela ter essa capacidade de prazer muito grande e ela vicia muito rápido, o que acontece na segunda vez que você usa heroína, ele explicando isso, da segunda para frente, você não bate mais aquele pico de prazer da primeira, não bate. Aquilo já foi desensibilizado. A segunda vez que você usa já não é tão bom quanto a primeira. E a terceira já não é tão bom quanto a segunda. E o cara que entra em overdose de heroína, isso o Slash falando da experiência dele, ele tá sempre buscando, para sempre, aquela primeira onda que nunca vai acontecer. Então ele vai usando cada vez mais, morre. Essa é basicamente a história do nosso tempo, né? A gente fica buscando prazer cada vez mais e dá errado, né? Tem live sobre as camadas da personalidade? Cara, eu gravei 4 podcasts. Eu fiz uma minissérie, né? 4 podcasts com a leitura comentada, na verdade. Se não me engano, o episódio 80, 81, 82, 83. O primeiro é uma leitura geral sobre as camadas. Eu peguei a parte de introdução e da conclusão do Olavo sobre as camadas e dei um panorama geral. Eu fui lendo o texto e comentando. E aí, a partir do 81, 82 e 83, eu falei da quarta, da quinta, da sexta... Bom, enfim, deixa eu abrir aqui que fica mais fácil, né? Eu vou ficar falando aqui de cabeça, vai ser uma merda. Não tenho cabeça para isso. Vou ficar... Esperem 2 minutos que eu já falo disso aqui com... Ó, a 80, introdução às 12 camadas da personalidade. 81, quarta camada. 82, quinta camada. 83, sexta camada. 84, sétima camada. Então, na verdade, são 5 episódios, tá? Que é uma leitura comentada. Eu quero muito que as pessoas leiam esse documento do Olavo, e eu sei que muita gente não tem tempo para fazer, não tem saco, não gosta e tal. É um documento pequeno, que tem por volta de 20 páginas, 19, 20 páginas. Então, como eu sei que às vezes a pessoa não tem muito tempo, e às vezes ela está, né, no carro, no trânsito, não sei o quê, e aí quer ter um contato com esse tipo de conteúdo, eu fiz uma leitura comentada. Eu fui pegando, né, cada episódio eu peguei uma camada e fui lendo o texto e comentando algumas coisas. Então ficou bem legal, cara. Ficou bem legal. Dá uma olhada lá no podcast. Não cheguei a fazer live aqui, mas tá lá. Eu tinha um artigo do Olavo sobre, mas acho que perdi. Então, é muito fácil de achar, cara. É que a teoria é do Olavo, né? Foi ele que inventou isso. Então, se digitar Olavo de Carvalho 12 camadas, PDF, no Google, vai aparecer mole. É domínio público isso aí. Por exemplo, tu faria mais esforço hoje se não tivesse os filhos? Cara, é uma pergunta boa. Eu acho que eu faria. Assim, faria o mesmo esforço, né? Só que não seria para eles, seria voltado para trabalho, alguma coisa assim. Porque eu tenho, mas isso aí eu sei que é uma coisa que não é todo mundo. Eu tenho um ímpeto de buscar dinheiro, né? Trabalhar para conseguir dinheiro. Eu tenho um ímpeto muito forte disso, cara. Eu tenho um ímpeto muito forte. E é uma coisa que, assim, não depende muito dos outros, assim, é uma coisa minha. Então, tudo que eu corro atrás para estudar, tudo que eu
né, mudança de profissão que eu tive, e eu aprendi profissões do zero, assim, estudando sozinho e tal, então eu tenho isso. Então, se eu não usasse o meu tempo para os meninos, né, para casa, para minha esposa, para os meninos, eu provavelmente não usaria esse tempo para coisa idiota, assim, de ficar fazendo churrasco e bebendo todo dia, sabe, essas coisas assim. Eu acho que eu não faria, eu tenho certeza que eu não faria isso. Eu ia usar essa energia para alguma coisa voltada para trabalho, provavelmente, né? Não sei exatamente qual trabalho, provavelmente aqui no perfil, né? Eu ia ter mais tempo aqui e tal. Se eu trabalharia mais se não tivesse ele, sim, eu trabalharia, cara. Trabalharia sim. Mas eu sei que isso não é a coisa mais comum do mundo, né? Um tempo atrás eu compartilhei aqui uma frase do Beto Altenhoff, né? O Beto é o cara por trás das propagandas da Empíricos. A Empíricos, para quem não sabe, é uma casa de investimento que é a mais famosa hoje no Brasil e tem anúncios pra caramba, né? Ele é o cara por trás daquilo e eles fazem milhões e milhões e milhões e milhões por ano. Ele falando assim, alguém pediu ele para falar na live dele, falou assim, cara, fala umas frases motivacionais. E ele fala assim, não sei falar sobre isso, para mim motivação é boleto. Bota uns boletos na sua vida que a motivação vem. A maioria das pessoas tem isso, né? Fala, bota uns boletos aí. Não tem gente que gosta de fazer, por exemplo, um financiamento, né? Financiamento de carro, financiamento de casa, e ter muita coisa para pagar pelos próximos 60 meses para ter motivação para acordar cedo, digamos assim. Eu conheço muita gente assim. Não é o meu caso, tá? Eu já tenho uma motivação interna de buscar o máximo que dá. Então, mas eu sei que não é exatamente isso que acontece por aí. Se a minha ideia fosse solteirão, muito provavelmente não faria o que faço hoje. Viver no básico era o suficiente. Ainda tem isso, né? Assim, até hoje eu assusto um pouco com os gastos que tem, né, normalmente com os meninos e tal. Às vezes eu dou uns... Assim, caralho, porque imagina, uma pessoa igual eu também, que sempre tive muita facilidade. Cara, eu não sei se vocês param pra reparar isso aqui. Toda vez que eu apareço aqui, eu tô com 4, 5 camisas diferentes. Eu não tenho mais camisa que isso. Eu tenho 4, 5 camisas e hoje eu trabalho em casa, então assim, trabalho de pijama, então eu não vou ficar comprando roupa pra ficar, não vou, cara. Então eu tenho, se vocês repararem as lives aqui, eu tenho 4, 5 camisas, talvez eu tenha umas 2, 3 bermudas, umas 2, 3 calças, e é isso. E tá bom pra caramba, sacou? Não tem desse negócio não. Então eu viveria no básico, trabalharia mais e teria mais foco, assim, no sentido de direcionar para o trabalho, entendeu? E é isso. Mas é complicado, cara. Às vezes tem gente que precisa ter essa motivação e para essas pessoas a paternidade realmente é quase que um energético, né? A pessoa diz assim, cara, eu preciso fazer uma coisa legal para os meus filhos, eu preciso... sei lá, eu tenho que correr atrás de mais coisas, eu tenho que ter um segundo, terceiro emprego e tal. Tem até um post fixado aqui do Casarré, né, falando sobre isso no perfil. É um post que teve muita repercussão boa, porque realmente faz parte da função de um homem e buscar o que precisa ser buscado, né? É parte do nosso trabalho, parte da nossa... A função da nossa existência, ela passa por isso, né? Se você não tem utilidade nenhuma para nada, né, de trabalho, de pros filhos, para que você tá, né? Por que você tá aqui? Para ficar vendo pornô e jogar videogame? Não pode ser, né? Não tem lógica isso. Bom, então acho que é isso, né? É exato, cara. A masculinidade passa pela servidão. É exatamente isso. É exatamente isso. No fundo, cara, a gente tem a obrigação de ser forte fisicamente, mentalmente e emocionalmente e espiritualmente, mas essa força ela não pode estar voltada para dentro, né? Esse tipo de força que a gente precisa desenvolver, ela precisa ser usada para fora. Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, que fala que o amor é uma porta que abre para fora, né? Então, no fundo, é isso, é para isso que a gente serve, né, no final das contas. A mulher ela tem outras características que servem para outras coisas e tem uma outra função, inclusive
uma função que eu até acho muito mais nobre, né? Mas é outro papo, assim. A constituição feminina, ela é outro papo. A gente, cara, a gente é meio que burro de carga mesmo. Você baixa a cabeça e trabalha, irmão. Porque, né? Tem um stand-up do Chris Rock, né? Que viraliza, de vez em quando aparece pra mim, assim, só mulheres, crianças e cachorros são amados incondicionalmente, né? Os homens, eles são amados por aquilo que eles entregam. Então, e ele fala assim, toda vez que você, com a moça começa a namorar com um cara, aliás, começa ao contrário, toda vez que um cara começa a namorar com uma moça, ele fala assim, nossa, ela é bonita, ela é legal, ela é bacana, como é que ela é? E ao contrário, né, uma moça, quando começa a namorar com um cara, as amigas assim, o que ele faz? Né? Qual que é o trabalho dele? Então, é meio que essa lógica, não adianta ficar puto com isso, cara, é assim. Exato, quanto maior a capacidade de servir, mais valorizado. Isso não é ruim, né? Isso no fundo é o que move a gente. A gente não tem como gerar uma vida, né, cara? Então o que a gente pode fazer é dar a nossa vida. Acho que esse é o ponto. Fechamos então? Estamos aí. Não esquece de mandar isso para todo mundo que vocês conhecem, não, tá? Porque vocês me ajudam bastante e vocês me animam a fazer coisas que eu poderia lá estar assistindo futebol americano agora, apesar de que vai ser um puta jogo merda agora, mas eu podia estar lá tomando essa cerveja, deitado no sofá lá, mas eu tô aqui servindo vocês, né? Tô aqui me doando para vocês, me sacrificando aqui por vocês, um calor dos infernos aqui nesse quarto. Então manda para todo mundo isso aqui, pelo amor de Deus, que vai me ajudar bastante, tá? Não, vamos trocar uma ideia sim, cara. Me chama aí depois. Cara, depois a gente podia trocar. A gente não tem WhatsApp, eu não tenho seu WhatsApp, né? Me manda depois o WhatsApp, fica mais fácil. A gente conversa, eu tenho, sei lá, anos aqui no Instagram. Vamos trocar uma ideia de uma forma mais tranquila. Porque o Instagram também é uma merda pra trocar ideia, né? Enfim. É isso aí, então. Cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo quem ficou até agora. Muito obrigado pelos comentários. E foi um prazer. E depois, né, for mandar para alguém e tal, pede para a pessoa deixar também a sugestão para uma próxima live. Vou ver se eu faço numa frequência um pouco maior, pelo menos uma vez por semana, que eu acho que a gente tem muita coisa para conversar e talvez a gente consiga ajudar bastante gente, beleza? Valeu então, muito obrigado e até a próxima.